Começando então mais um SouBioCast, o podcast da plataforma SouBio, esse ecossistema de marcas, pessoas e histórias que estão transformando a maneira como nós entendemos consumo, nós entendemos o mercado e a sociedade. Aqui protagonizando uma série de episódios especiais diretamente do SouBio Experience 2025, né? O evento que marca esse encontro das marcas, das pessoas que vêm aí ao longo do ano construindo inovações, propondo novidades alinhadas à sustentabilidade, ao bem-estar em diversos segmentos. E a gente tem um papo muito legal agora, porque nós estamos recebendo o sócio fundador da Vaik, que é um laboratório de soluções materiais, o Giga, diretamente lá do Rio de Janeiro. Giga, seja muito bem-vindo. E aí, beleza, Jimmy? Tranquilo? Prazer te receber, cara. Obrigado por me receber aqui. Show de bola. O Giga, ele é designer pela PUC do Rio de Janeiro e é um especialista, né, em encontrar alternativas para materiais que a sociedade utiliza de alguma maneira e podem cumprir um novo papel. Hoje em dia, trabalho junto com o meu irmão. Eu frequentei a PUC, fiz 3 anos de faculdade, mas acabei não me formando lá. Me formei em música, mas aliado junto com o meu irmão, que se formou lá e construiu essa pesquisa de materiais. Hoje em dia a gente trabalha em conjunto na Vaik, fazendo justamente esse trabalho, não só de pesquisa, mas também de aplicação do material e justamente encurtando um caminho que a gente entendeu durante o processo de construção da empresa, que é a pesquisa, ela precisa estar alinhada ao mercado e ao consumo. Claro. Não adianta a gente fazer uma pesquisa e demorar anos para aplicar ou simplesmente esquecer certa pesquisa. Então, a gente está muito alinhado ao do it yourself, a gente está muito alinhado também a gente justamente ser pela gente e a gente e acreditar justamente nessas pesquisas e topamos sempre com oportunidades e as pessoas, eu digo assim, a gente adora uma maluquice aí, porque a gente está dentro para descobrir e trabalhar as oportunidades que legal. Existem aí, né, os materiais. Você falou, Giga, no começo do nosso papo aí, a gente estava trocando uma ideia, sobre o conceito Clean Tech, né? E aí eu falei, então a Vaik tem uma pegada de startup, assim, né? Esse nome Clean Tech é um termo bem interessante, assim, é um conceito novo, né, de negócio. Exatamente, é justamente um negócio que a gente não só preza, obviamente, em fazer um negócio ficar de pé, né, financeiramente, digamos assim, mas a gente também se preocupa justamente com todo o processo, o background da onde que a gente vai introduzindo as tecnologias e as pesquisas que a gente faz. Hoje em dia a gente entende que é super necessário não desenvolver cadeias novas de produção. Ah, que interessante. Então isso a gente na Vaik, a gente sempre tenta trabalhar, por exemplo, os maquinários que a gente utiliza, são todos maquinários que já existem. A gente não produziu um maquinário específico para trabalhar o material da maneira que a gente trabalha hoje em dia. Então, se preocupar com esses ciclos, se preocupar com essas outras áreas também que são importantes, transformam a gente antigamente, há pouquíssimo tempo atrás, não usava esse termo também de Clean Tech, mas a gente entendeu que a partir dos princípios que a gente tem dentro da Vaik, a gente se categoriza também como uma Clean Tech. Quanto tempo tem a Vaik? Tem, se eu não me engano, foi final de 2020 ou início de 2020, já tem 5 anos. Uns 5 anos mais ou menos de trabalho, né? E, cara, como é que foi esse insight, né? Porque, claro, todos os dias a gente vê uma série de recursos que são descartados pela sociedade após o consumo, após o seu uso, né? E muito em voga também notícias, matérias falando de locais onde são depositados os lixos que sobram da nossa atividade no planeta, né? E em que momento veio esse flash, assim, de, cara, isso aqui tem um negócio, podemos trabalhar nisso? Cara, então, veio justamente da pesquisa que meu irmão, na época da faculdade, ele estava fazendo, voltada, na verdade, inicialmente para biomaterial. Então, teve uma época que em casa ele estava cultivando cogumelo, fazia couro de manga, fazia outras experimentações que já existem também, que são trabalhos que outras pessoas também fazem. Sim. Mas que, durante esse período, entrou a pandemia e aí ele resolveu, percebendo, na verdade, em casa, o acúmulo de sacola de mercado que chegava e tudo mais, ele percebeu que ele poderia mudar o foco da pesquisa científica dele ali da faculdade para outro material. No caso, ele tinha bastante volume na época, que eram as sacolas de mercado, né? E daí ele foi desenvolvendo justamente o método e processo para, hoje em dia, a gente tem uma patente de processo
que é o que a gente utiliza hoje para para todas as outras vertentes que a Vaik tem também. Que seria uma metodologia desenvolvida, esse processo. Não só uma metodologia, mas o processo em si. Tá. De, tipo, da onde que a gente vai tirar, como é que a gente faz, quanto tempo que tem que ficar, qual máquina que vai. Legal. Esse todo processo, desde da onde a gente coleta o material até como é que ele chega no resultado final. E hoje em dia, a nossa função também com a Vaik é mostrar aplicações desse material. Então, hoje, aqui na SoulBio, eu trouxe, nos eventos que a gente aplicou esse material em acessórios. Então, eu tenho shoulder bag, eu tenho tote bag, eu tenho outros modelos de acessórios. E a gente entendeu que um acessório ele é ideal para a gente mostrar a resistência do material, durabilidade, se pode pegar a chuva ou não, como é que fica depois de um tempo ruim assim na rua. Claro. Usabilidade, se tá confortável, se não tá, porque é isso. Meu irmão é designer, mas ele não é modelista também, então Sim. Ele precisou também nesse processo de chegar nos produtos que a gente tem hoje em dia, entender as limitações do próprio material que ele desenvolveu ali, sabe, daquele próprio processo. Tem coisas que o nosso material ele não se comporta a fazer, mas claro. A gente descobre e fala, não dá para fazer isso, dá para fazer tal coisa. Vocês transitam muito entre o sensorial e o funcional, assim, Sim. né? Tem essa pegada, porque, claro, tem que ser algo que utilize, né, de uma nova maneira algo que já existe, mas ao mesmo tempo tem que ter uma função bem clara. Né? Exatamente. E a gente preza bastante por isso, porque hoje em dia o que mais a gente vê, e aí, ligando justamente ao que a gente chegou a conversar ali sobre modo de consumo, hoje em dia a gente tem cadeias hoje que não são sustentáveis, que é exatamente isso, elas não se sustentam, elas geram ou muito mais prejuízo para o meio ambiente, ou para as pessoas que trabalham ali naquele ecossistema, e a gente preza dentro da Vaik justamente por isso. Como que a gente vai lidar com o material? Como o material ele se comporta? Beleza, a gente fez um produto que o cliente depois falou que rasgou, como é que eu faço com esse produto? Será que eu falo para o cliente jogar fora, ou o meu produto ele tem capacidade de retornar para a minha cadeia de produção e eu reprocessar ele, sabe? Sim. Então essas coisas todas que fazem parte do processo da Vaik também, não só de pensar nas aplicações que a gente vai fazer, mas como que o material ele qual vai ser o ciclo desse novo processo, né? E dentro desse processo, Giga, bom, vocês têm ali a Vaik rodando, a marca, né, muito bem posicionada, mostrando para o mercado um novo caminho, uma nova tendência. Como é que é essa decisão sobre a escolha de que materiais vocês vão trabalhar? Como é que vocês organizam isso? Esse lançamento é por coleção? Ou não, agora a gente vai trabalhar mais com acessórios para vestuário, agora a gente vai trabalhar mais com aplicações para outro setor. Como vocês decidem isso? Então, a Vaik inicialmente surgiu com os acessórios, como eu mencionei, e hoje em dia a gente já abre o leque para algumas outras oportunidades, né? A gente já teve parceria com outros designers lá do Rio também, que é designer de mobiliário, então a gente acabou usando o nosso material para poder estofar a poltrona desse nosso amigo. Que legal. A gente já fez uma sala de reunião inflável também com um escritório de arquitetura. Esse mesmo escritório também desenvolveu agora uma loja em Ipanema para uma outra marca, que é uma marca de calçados, que não tem nada a ver com a gente diretamente. Mas esse escritório desenvolveu para eles a loja e usou o nosso material para difusor de luz. Que bacana. Então a iluminação toda tem um painel assim de teto servindo de difusor para a ambientação ali da loja. Então ficou... É um processo muito artesanal, né? Também. Hoje a gente tem esse processo, assim, a gente tem um processo de produção do material e a gente tem um processo de desenvolvimento das aplicações, basicamente. Claro. Então, para acessório, a gente faz tudo em casa. A gente tem expertise. Exatamente. Para as outras coisas que a gente pensa em desenvolver, a gente topa o desafio sempre, sendo trabalho de outro cliente, a gente topa desenvolver, ou as nossas próprias ideias. Então, a gente hoje em dia também tem projetos de caixa de som com outros amigos nossos também, totens para festival, a gente cobre evento, tem como fazer cenografia para evento também. Então... Vamos pensar um mobiliário para podcast aí, Yogi. Dá para fazer isso, dá para fazer, a gente só precisa... Como eu falei, a gente só precisa de um maluquinho para topar com essa ideia. A gente faz sem problema nenhum. Muito legal, cara. E assim, tem um lado que é super bacana, eu fico pensando, que é o lado da arte, né? Porque, querendo ou não, vocês agregam um valor grande numa peça quando ela é desenvolvida, né? Sim. Além de vocês reaproveitarem um material, darem um reuso para esse material, vocês também aplicam a visão artística de vocês para aquele novo posicionamento, e eu imagino que isso agregue bastante valor às peças, né? Sim. A gente tem esse cuidado justamente por
se tratar de lixo. Eu falo lixo porque é a maneira que as pessoas tratam o material. Então, não tem como eu substituir essa palavra e falar que é sacola ou é saco, é lixo. As pessoas tratam como lixo. Então, a gente antigamente tinha, no início da VAIC, a gente fazendo pesquisa de como é que a gente conseguiria quantidade para poder fazer esse processo. A gente chegou aí no Rio em algumas cooperativas de lixo. Só que você chegar lá, é quase um absurdo você pedir pro cara, tem como você separar uma sacolinha de mercado para mim? Numa montanha de lixo. Sim, que a cooperativa recebe? Eu imagino. Então, isso... E aí que é mais ou menos o pulo do gato aí da VAIC também, que a gente entendeu que não faz sentido a gente dar mais trabalho para pessoa que já tem trabalho pra caramba. Sim. A gente pode pedir isso para outras pessoas e remunerar elas diretamente pelo trabalho. Então, hoje em dia, a maneira que a gente entendeu de como valorizar é ir atrás dessas pessoas que também estão disponíveis para fazer essa coleta nos locais que geram os próprios resíduos, e a gente remunerar essa pessoa de uma maneira correta. Então, como se ele fosse um agente descentralizado da VAIC, com a missão de coletar X materiais daqueles que vocês precisam. Sim, hoje em dia, por exemplo, um dos maiores locais ali no Rio que a gente coleta material é o Polo Têxtil. A gente tem um acordo com algumas pessoas ali das lojas que trabalham ali, e eles separam semanalmente um material que iria ser descartado, que iria ser jogado no lixo, ou eles iriam vender para alguma outra pessoa na rua para ela poder revender. Só que a questão toda é que mesmo esse volume, se eles vendessem, por exemplo, o volume que eu pego para o cara que... Revende. Para a pessoa que coleta o material na rua também, ela depois chegaria na recicladora e a recicladora ela não pagaria o que eu pago. Entendi. Entendeu? Então, ele estaria... O próprio coletor pode fazer parte dessa cadeia produtiva. Pode, exatamente. Então, a questão toda a questão toda também é o quanto que a gente valoriza esse material, porque a questão da sacola plástica é que ela é muito leve. Então, para você ter um peso considerável... É muita sacola. É muita sacola, e é um volume gigantesco, sabe? Então, imagina a pessoa ficar andando com um volume gigantesco de sacola na rua para ganhar algum trocado, sabe? Sim. Então, o ideal é a gente valorizar, e a gente, hoje em dia, na VAIC, tem a nossa política que a gente paga de 2 a 3 vezes mais o valor que a indústria, hoje em dia, remunera pelo mesmo material. Entendi. Então, a gente, no final das contas, a gente tem uma valorização das pessoas que coletam, porque essas pessoas, hoje em dia, elas são fiéis a gente. Então, toda semana eu recebo mensagem no WhatsApp do pessoal lá do Polo falando, tem material aqui, já pode coletar. Claro. Tá pesado, tá separado, e eu sei que esse material tá limpo, principalmente. Importante isso, né? Porque aí depois, no meu processo, eu consigo economizar em limpeza, higienização, porque eu não preciso ficar gastando litros e litros d'água para higienizar esse material. Claro. E como eu tenho um processo também que passa por um calor, esse calor também ele já elimina bastante parte dos resíduos que ficam ali, da sujeira que fica ali também. Da possível contaminação, né? E aí o que acontece, né? É legal porque é como se você descentralizasse a coleta de resíduos, né? E tivesse uma espécie, como se fosse um aplicativo de transporte ou um aplicativo de comida, que você pode dar uma missão para uma pessoa. Olha, eu preciso que você colete aqui 200 copinhos plásticos para eu desenvolver uma coleção e eu te pago tanto por isso. Então, é exatamente isso. A gente tem exatamente essa rede. Essa rede não é muito grande. Claro. A gente foi mirando nos lugares que a gente entendia que tinha o maior descarte semanalmente, diariamente ou mensalmente. E daí é isso. A gente só precisa mandar uma mensagem, ou manda uma mensagem para mim, é tudo no meu número pessoal, então eu que fico encarregado, eu que vou lá coletar o material. As pessoas que têm sacola em casa e que tá juntando montes e montes, pode mandar, eu deixo meu número com a pessoa o cidadão pode me ligar. Pode também, assim, pode. Eu na minha casa posso separar e te ligar. Pode, exatamente. Falar, cara, tô com um monte de sacola aqui, tem como tu coletar? Eu coleto, se eu não no Rio eu coleto, ou se a pessoa quiser enviar, a gente compra também, não tem problema. Não, bacana, cara. E como é que é depois passa por esse processo, os produtos são desenvolvidos e vão a mercado, digamos assim, né? Hoje, como é que é esse relacionamento? Vocês, por exemplo, recebem pedidos de uma marca que quer fazer uma ação de brindes, por exemplo, com o público, ou é muito comprador individual? Não sei se vocês têm e-commerce. A gente tem um e-commerce, sim, que a gente vende os produtos que eu trouxe aqui para a feira também, para o evento. E a gente tem também o nosso setor B2B, que a gente atende justamente outros clientes mais para empresarial. Então, na maioria das vezes, são brindes para eventos, ecobag, pode ser chaveiro, necessaire. E aí a gente consegue desenvolver os modelos normalmente de acessórios ou não, aí depende do pedido do cliente.
Mas na maioria essas ativações são sempre voltadas para acessório, então a gente tem um catálogo voltado para B2B e um catálogo de consumidor final, que aí a gente, como você falou, a gente bota a nossa cara nos modelos, né? Um modelo B2B, os nossos modelos B2B, eles são um pouquinho mais empresariais. Entendi, mesmo. claro, porque é aquela história, vocês acabam precisando se adequar a uma demanda que existe empresarial, né? É isso. Ali a empresa ela vai precisar de um certo padrão nos itens, uma certa quantidade, né? E a gente sempre dentro desses projetos, assim, a primeira coisa que a gente pergunta a gente tem como fazer, a primeira coisa, vocês têm resíduo? Porque se tiver o resíduo, é melhor da própria empresa. Engaja o time, Exatamente. Né? Olha, a gente vai fazer o brinde final de ano, vão passar 6 meses aqui coletando os resíduos para produzir isso. Poderiam fazer isso, entendeu? Sem problema algum. E isso a gente incentiva. Fala, ia ser mais legal se fosse um resíduo de vocês. Porque às vezes tem a logomarca do próprio cliente ali no resíduo, que aí fica maneiro pra caramba numa estampa. Claro. Fazer alguma coisa assim, uma brincadeira dentro desse próprio processo. Mas esse é um dos maiores desafios, assim, também. Porque às vezes as pessoas literalmente só não querem fazer, entendeu? E aí a gente consegue juntar o material, a gente coleta o material, por a gente já ter essa rede mapeada, assim. Então... Eu sinto que é um trabalho constante e a cada passo, né? De você construir essa consciência, fazer as pessoas realmente se engajarem, né? É hábito, né? Como como as pessoas têm hábito de acordar 5 horas da manhã para ir pra academia, 5h30 da manhã para ir pra academia. Sim. É um hábito. Você tem que começar a prestar atenção nessas questões e levar em consideração que assim, a Vaik não tá aqui no mundo e não foi criado no mundo para salvar o mundo. A gente sempre fazendo evento e nessas experiências assim, a gente sempre ouve um comentário que é maravilhoso o trabalho de vocês, estão salvando o planeta. Eu falo, não estou salvando o planeta. Assim, e não é uma preocupação minha também, sabe? Sim. Nem do meu irmão, nem nada. A gente tá fazendo o que a gente acredita que é certo. Isso, a gente fazendo a parte de vocês. Exatamente. Né? A gente acredita na visão de que a gente pode fazer melhor e a gente está trazendo isso com a Vaik. A gente está trazendo novas possibilidades. Então, a gente, na nossa embalagem, a gente tem uma frase que é não existe ideia fora, colocamos todas as ideias dentro da caixa. Legal. Então, tipo... Sim. A gente precisa considerar tudo. Não existe não existe plano B, não existe nada disso. Sim. Então, se a gente não fizer, se a gente não colocar na cabeça das pessoas que é importante pensar dessa maneira, não da maneira exatamente que eu penso, mas compartilhar de certas coisas que a Vaik se propõe a acreditar. Os valores da Vaik. Exatamente. Já é um início, se conectar com outras marcas que pensam assim também, desenvolver parcerias com essas empresas e tudo mais, é o que vale a pena, sabe? É o que mostra que justamente a gente está fazendo um trabalho que é relevante. Claro. E não simplesmente estou fazendo por fazer. Porque assim, se eu estivesse fazendo para ganhar dinheiro, eu estou no ramo errado. Porque, como eu te falei, né, eu sou formado em música, e eu trabalho com sustentabilidade, que são duas coisas que, assim, hoje em dia no país nunca foram valorizadas da maneira que deveriam ser valorizadas. Então, não é para ser bilionário, não é para... Embora a gente veja, né, que tem uma nova economia surgindo... Sim. Nesse sentido, né? O próprio Soulbill é a prova disso, né? Aqui a gente vê que tem marcas, pessoas, tem um mercado consumidor aqui presente que vai mostrando que nossa sociedade está começando a olhar para isso, né? Mas eu entendo que acima de tudo é fazer aquilo que você acredita, né? E só de ter um evento assim voltado para isso, chamando marcas que realmente acreditam em propósitos, assim como da Vaik ou similares, já é uma oportunidade absurda, assim, porque não é sempre que dá para ter essa oportunidade. E me diz uma coisa, assim, pra gente, o pessoal que nos acompanha, poder ter uma clareza melhor, né? Que tipo de itens hoje a Vaik produz, né? Então, eu tenho itens pequenos, como acessório, talvez, sei lá, uma carteira, até um item grande que vocês tenham feito. A gente, no nosso e-commerce, hoje em dia, eu não vou ter carteira porque a carteira acabou, mas a gente já fez carteira, a gente tem chaveiro, a gente tem ecobag. Eu falei ecobag porque a galera já sabe o formato de uma ecobag, mas eu não gosto de chamar ecobag se não for de fato eco, né? Sim, senão é só bag, né? Senão é só bag, exatamente. E temos formatos maiores de shopping bag, a gente tinha antigamente um modelo de bolsa de praia grandona assim, shoulder bag,
Temos uma pasta carteiro também para laptop, pasta para computador legal. também, para botar notebook. Bem bacana. E itens maiores, assim, vocês já fizeram algum item, alguma intervenção? Você falou dos difusores de luz, que é Sim. legal, né? A gente fez... esses projetos são maiores, normalmente, que não são voltados a acessórios, a gente... não vende ao público final, né? Não vende ao público É sempre final. sob encomenda. Exatamente. É sempre para cliente, normalmente está querendo fazer alguma coisa, ou é um escritório de arquitetura que está pensando em fazer alguma coisa para um cliente deles, ou, por exemplo... que mais? Ou a própria cadeira que a gente estofou lá foi um amigo do Léo, meu irmão, que é designer também. Ele projetou a cadeira, ele já tinha estofado, mas falou, cara, você não quer tentar estofar para ver como é que fica com o teu material? Claro. Aí foi demais, aí ficou bonito pra caramba. A gente estofou ela em 2 versões. Então, e assim, tem tudo a ver, porque o material é resistente à água também, você consegue tomar chuva, dá para fazer ambientes, dá para ficar em ambiente aberto também. A gente já fez agora um outro que a gente não botou para vender ainda, que são modelos de puffs. Então, legal. são os puffs grandões, assim, que a gente fez com material também. Eu fiquei curioso do escritório inflável que tu comentou, né? É uma doideira, porque esse foi o trabalho que, assim, deu mais trabalho, o projeto que deu mais trabalho, e foi junto com esse escritório também que fez o difusor de luz. Deu tudo certo no final, mas quem Solda plástica. Não foi nem com sol, foi costura mesmo. Costura então, mesmo. Na época foi costura, então acho que tiveram alguns pontos de solda. Sim. Mas a maior parte foi costura, então a nossa costureira na época, o maior desafio foi costurar um negócio gigante. Não foi nem costurar, mas costurar uma coisa... Haja máquina para passar isso, né? Porque não tem jogo, né? Você não tem jogo direito para passar na máquina, então... Foi um trabalho um pouco mais extenso ali, mas assim, a gente só tem a agradecer principalmente as nossas costureiras que estão com a gente desde o início. Legal. E se não fossem por elas, assim, elas são as especialistas no nosso material. É isso, né? Então a gente já teve, hoje em dia a gente tem 2 costureiras, a Neide e a Socorro. A gente também tem mais 2 funcionários, que é a Diana e o Paulo, que trabalham lá na fábrica com a gente também. E aí eles fazem parte da produção do próprio material. E se não fossem tanto a Neide e a Socorro por serem expert em costura, tem modelos ali, por exemplo, de produtos que a gente fez que não estavam dando certo da maneira que o Léo desenhou, por exemplo, ou o que eu imaginei, que as costureiras, se não fossem tão boas no que elas fazem... Encontraram um caminho para viabilizar aquela ideia. Exatamente. Então, tipo, às vezes é um jeito de costurar que eu não sei qual que é, porque eu não costuro, e o Léo também não... Ele entende mais costura, mas ele não é costureiro, nem nada disso. Então, entender e ouvir as pessoas que trabalham com você é super importante para a gente poder chegar nos resultados que a gente chegou de prototipagem e tudo mais, e desenvolvimento também. E vocês estão, né? Você e o Léo estão nessa maratona à frente da Vaik, assim, né? Levando a marca adiante aí nesses 5 anos, né? E, assim, qual que é a visão de vocês, né? Bom, por exemplo, você está aqui em Florianópolis, participando aqui do Sobio Experience 2025, ele eventualmente está em outro evento, está em outro lugar. Como é que vocês enxergam esse movimento da marca, essa presença em diferentes lugares? Tem aumentado essa comunidade, essas pessoas? Isso é o que é mais importante. Nesse ano, a gente até não chegou a fazer tantos eventos fora do Rio. Normalmente a gente vai, na verdade, bastante para São Paulo durante o ano, mas dessa vez foi menos. No Rio a gente chegou a fazer 1 ou 2 eventos, mas para a gente é muito importante a gente estar em feiras e exposições assim, porque a gente consegue colocar o nosso material a teste do público, principalmente. Ver as reações das pessoas, conversar com as pessoas, nem que seja... Eu, há pouco tempo atrás, fiz uma palestra ali para uma outra moça que descobri que ela é engenheira ambiental e tudo mais. Que legal, cara. Aí eu aluguei um pouco o tempo dela ali, mas aí deu tudo certo, eu conversei com ela, isso pra mim que faz parte e é bom de estar fazendo esses eventos, porque eu sei que, cara, não é sempre que o meu online, meu digital vai entregar pra todo mundo que interessa. Às vezes a pessoa também, pela Vaik não ter loja física, existe muito estranhamento visual também. Porque tem algumas peças que não são... óbvias, assim. Óbvias, exatamente. Então a pessoa às vezes tem uma dúvida de que quer tocar. E aí ela não pode, porque tá ali no digital, tá no celular. E aí às vezes o que acontece é que ela desiste às vezes de ter um produto da Vaik, apesar de acreditar na Vaik, por não ter visto... Sim, sensorialmente. Exatamente. Aquilo. Então a feira faz muito... E esses eventos assim fazem muito parte e são essenciais pra gente poder mostrar
o que a gente faz de fato, né? E como é que vocês atuam online, assim, né? Você já sente que tem uma comunidade criada, tem pessoas ali que estão interagindo de lugares que vocês não imaginavam e estão seguindo e... Tem. Assim, a gente já recebeu mensagem, galera de Paris, Barcelona, galera da Argentina, Uruguai, perguntando e tudo mais. Às vezes é muito complicado de enviar para lá por conta do frete. Ficou absurdo para as pessoas terem os produtos, mas aí é uma pena, mas eu entendo também. Aí vem a parte boa, vocês vão ter que viajar e levar em loco. Aí a gente, hoje em dia, tem muito... a gente está crescendo, na verdade, a nossa rede. A gente está lançando hoje uma colaboração também lá no Rio com o Circo Voador. A gente está fazendo o Circo Voador, a casa de shows lá, sim. ali na Lapa. A gente retrabalhou a lona, eles fizeram a troca de lona da estrutura externa deles, e a gente está fazendo um reaproveitamento da lona deles para poder fazer alguns acessórios para venda para o público geral. Que legal, peças com a lona do Circo Voador. Que aí são peças, aquela lona tá 20 e poucos anos ali, sem resistindo sol, chuva, claro, assistindo todos os shows possíveis, claro. Então, e várias pessoas têm muitas memórias boas ali dentro, então para a gente fez total sentido também reaproveitar e dar um outro significado além do que já existe dentro daquele material. Então, hoje em dia, a gente entende que faz parte também transformar outros materiais que não sejam também o que a gente trabalha majoritariamente. Mas a gente precisa... Tem a história, né, ali, a história que aquele pedaço carrega, né? Então... Com certeza. Então, assim, a gente, antes desse lançamento e tudo mais, a gente chegou a receber mensagens de... meu irmão recebeu mensagem de ex-professor falando: conheci minha mulher lá, não sei o que, tem como salvar uma, tem... Caramba. Já pedindo, assim, que são memórias, tipo, grandes. Boas, depois eu descobri, assim, um dos caras que mais ajudou a gente no início da Vaik também, Alexandre, que ele resolveu todas as coisas de maquinário, de máquina de costura ali pra gente. Caramba. Então, depois eu descobri que eu fui na loja dele, eu não conhecia ele, quem conhecia era meu irmão, eu fui na loja dele comprar um negócio, porque meu irmão pediu pra eu comprar pra máquina. Aí eu falei: você tem agulha e tal? Ele falou: pra quê? Pra costurar a lona do Circo Voador? Aí eu fiquei tipo, cara, como é que ele sabe? Porque eu não tava ainda, não tinha anunciado nem nada. Aí ele falou: não, é que eu frequentei muito circo, vi que vocês deram uma préviazinha ali. Eu já sei, aí já entendeu tudo. Vocês. Cara, é gratificante, assim, depois de uma pessoa que eu troco mensagem com ele quase todo dia hoje em dia, mano. Que legal. Pra falar justamente de trabalho, falar outras coisas. Mas saber desse apoio e ter essa troca também com as pessoas que fazem parte da Vaik, que ajudam a Vaik, direto ou indiretamente, aí também é genial passar por isso, sabe? Ter esses encontros, ter esses registros e ser grato também pelo, tipo, aí que eu entendo o trabalho que eu faço, saca? Claro. Aí que eu fico... Sim, tipo, porque você, na verdade, assim, você materializa o significado que tem para as pessoas, né? Esse caso da lona do Circo Voador é muito claro nesse sentido, né? Sim. Porque você está materializando uma experiência abstrata que ela teve lá num show, num momento da vida, né? Exatamente. E assim, isso pode acontecer com qualquer evento. Não sim, pode ser a roupa de um artista. Pode ser, né? A gente só precisa pensar um pouco, sabe? Uma bandeira, pode ser, enfim, né? E pensar um pouco, sempre lembrando dos processos, sabe? Entendendo de onde que veio, como é que você vai fazer, tá bom, o que vai ser feito depois daqui. Porque é isso, a gente também, apesar de ser um outro material, esse do exemplo do Circo Voador, a gente também vai ter perda de material, a gente também vai ter que entender o que a gente vai fazer com aquilo ali, para onde que a gente vai destinar depois, o que dá para ser feito com aquilo depois, ou se dá para fazer alguma coisa ou não. Claro. Então, todo esse processo faz parte do core pensativo assim, da Vaik, sabe? Sensacional, Giga. E assim, o tema central do Soul Experience 2025 é ser e agir, né? E assim, a gente tem refletido muito aqui nos episódios sobre quem a gente é na sociedade, que tipo de cidadão nós somos, né? E realmente, sem dúvida, essa ressignificação do consumo, né? A pessoa tomar consciência, porque, é claro, a gente tem a cultura, a separação do seu lixo, né? O cuidado. Hoje já é algo que está muito consciente nas pessoas, né? Claro, o trabalho continua, mas ainda já está consciente. Mas agora vocês deram um passo adiante, né? Que não é só você separar o seu lixo, não. É dar um sentido para ele, uma nova vida. Exatamente, a questão toda é justamente isso. Não adianta
adianta bastante separar o lixo. Sim. E tá tudo certinho, porque é uma ajuda... É o primeiro passo, né? Exatamente, gigantesca lá na ponta, pra galera das cooperativas terem um trabalho mais tranquilo. Mas também é super essencial... Entender o que esse lixo vai ser depois, né? Porque senão o que adianta, sabe? Beleza, eu separo, eu joguei pra coletar aqui, reciclagem, e aí? Isso virou o que depois? Exatamente. Né? No processo da reciclagem convencional, o que é gasto, o que precisa para um processo tradicional de reciclagem. Claro. Então, são esses outros processos, essas outras etapas que precisam ser explicadas, às vezes, para o público geral, que obviamente não trabalha voltado com sustentabilidade, reaproveitamento. Sim. Mas é isso, eu não sou 100%, eu consumo, eu não deixo de consumir as coisas que eu gosto de consumir, mas eu sempre penso antes de consumir. Será que, sabe, é uma ação de autoconhecimento e reflexão que você tem que ter. Claro. Será que eu preciso? Será que faz sentido? Pô, nada a ver eu fazer isso agora, mas daqui a pouco acho que vai fazer sentido eu gastar nisso aqui. Sim. Então, reavaliar reavaliar o tempo inteiro é super válido dentro do processo da sustentabilidade. Sem dúvida. E a VAIC não é 100% e a gente também não se declara 100%. A gente fala que a gente caminha para o 100%. Mas o 100% a gente encara como uma utopia. Ninguém é 100% em nada. Ninguém é feliz 100%. Ninguém é triste 100%. Sabe? Tipo, exato. Então a gente vai entendendo as possibilidades e a maneira que a gente tem que consegue lidar com as questões. Dentro daquilo que é viável, né? Exatamente. Sensacional. Giga, qual o caminho aí pro pessoal acompanhar a VAIC, redes sociais, te acompanhar? Quiser dizer assim, pô, Giga, eu tenho aqui um resíduo que eu acho que pode gerar algo bacana. Cara, então... Vaik.vaik no Instagram. O site é www.vaikloja.com.br. Ali é público consumidor final. Ali tem os produtos que eu trouxe aqui também para o evento. E a gente está repaginando a nossa landing page para B2C. B2C não, para B2B. Perfeito. Então, já a gente em bota breve novidades. Porque aí vai dar para fazer justamente empresarial, entrar em contato. E tal. E aí tem um catálogo que é especial pro consumidor empresarial mesmo. Perfeito. E pra gente finalizar, por que é VAIC? VAIC, a gente, no final das contas, a gente deixa a interpretação livre, mas VAIC veio justamente quando você vai no supermercado, e a gente começou justamente com sacolas de mercado. Quando você chega no caixa, a pessoa pergunta se você vai querer sacola. Muito bom. E aí veio daí. Vai querer sacola. Exatamente. Só que aí vai que vai. Vai que vai, né? A gente deixa a interpretação livre, então tá tudo certo. Legal. É isso. Legal demais. Valeu, Giga. Obrigado obrigado você, pela tua presença aqui, pelo papo. Tá muito massa conhecer a história da VAIC, o teu trabalho. Parabéns pelo que vocês estão construindo e fazendo. Cara, valeu. Obrigado. Sucesso. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Obrigado a você que assistiu a mais este episódio aqui do Sou Biocast. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso inscrevendo-se no YouTube e acompanhando os nossos conteúdos no Instagram em @eu.soubio. Segue a gente lá porque tem muita coisa boa, muita história incrível e ainda tem muito Sou Bio Experience 2025 pela frente. Até o próximo.